Amém. Irmãos, vamos voltar à palavra do Senhor lá em Efésios, capítulo 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos olhar de novo para esse texto que já foi lido, mas nós vamos pensar no sentido desse texto da palavra de Deus. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Queria que nós lêssemos juntos, está aí na projeção, vamos ler juntos. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu quero destacar, irmãos, nesse texto as duas palavras aí, redenção e remissão. Redenção e remissão. O texto, ele tem uma ligação com o versículo 6, quando diz no qual. Quando ele diz no qual, ele está falando de quem? De Jesus. Quando nós voltamos aí para o versículo 6, diz: para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Esse amado é Jesus. Jesus aqui é chamado de amado. No qual, ou seja, no amado, em Cristo Jesus, nós temos nele o quê? A redenção e a remissão. Essas duas palavras são interessantes, irmãos, porque no vocábulo grego, essas duas palavras têm um sentido importante. A palavra redenção, no vocábulo grego, tem o sentido de pagar. Redenção tem o sentido de pagar. E a remissão tem o sentido de apagar. Então, redenção, pagar. E remissão, apagar. Ou seja, redenção é pagar para resgatar alguém, ou para reobter algo através da compra. É libertar por meio de resgate, ou seja, por meio do pagamento. Esse texto então está dizendo o quê? O que que? Através de Jesus, nós fomos resgatados. E o resgatar aqui através de Jesus é reobter através de compra, libertar através de um pagamento. Esse texto, Paulo está utilizando essa expressão para dizer que lá na cruz, Jesus pagou o que era necessário para a nossa libertação. Ou seja, para a gente ser liberto do poder do pecado, da força do pecado, para a gente ser liberto, Jesus teve que pagar o preço com a sua própria vida. Por isso que a palavra redenção aqui é pagar. Agora eu quero lhe dizer, quero lhe afirmar que já está pago. Já está pago. Jesus já pagou o preço para nos libertar da escravidão do pecado. Já está pago. Redenção é pagar. E o preço necessário foi pago, irmãos, e este preço foi um preço altíssimo. Jesus teve que ser crucificado. E hoje na escola dominical nós estamos pensando, quando o texto diz que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Morte, mas não foi qualquer morte. Morte
de cruz. Então a morte de Jesus foi a morte de cruz. O preço era a morte de cruz. A cruz, ela era, antigamente, ela começou com os medos persas, que era um madeiro onde o homem era colocado e ele era amarrado com cordas do pé até a cabeça, e ele ficava preso ali até morrer. Os romanos aperfeiçoaram, acharam que aquilo era pouco demais, então pioraram a situação e resolveram colocar pregos no crucificado. Então eles aperfeiçoaram. Irmãos, você pode imaginar o preço. E Jesus sabia tanto que aquele preço era altíssimo, que lá no Getsêmani, em agonia, ele suou gotas de sangue. E ele implorava: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. O cálice era a cruz. Ele sabia da dor, ele sabia do sofrimento, ele sabia da angústia, ele sabia de tudo que ele teria que enfrentar na cruz. A cruz era terrível. Já fiz a experiência da gente passar 1 minuto assim com os braços abertos. 1 minuto. Poucas pessoas aguentam 1 minuto com o braço aberto assim. Se eu fizesse agora esse exercício aqui, se a gente passar 1 minuto com os braços abertos, eu não sei quantos irmãos aguentaria. Vamos fazer? Vamos ficar em pé? Por favor? Todos em pé? Eu vou marcar apenas 1 minuto, aí eu quero que toda a igreja, todos os irmãos, fiquem com o braço aberto. Apenas 1 minuto, 1 minuto passa rápido, irmãos. 1 minuto. Quando der 1 minuto, aí eu paro, tá certo? Só 1 minuto. Pronto, então os irmãos estendo aí. E eu quero que você baixe um pouquinho a sua cabeça, como se estivesse inclinando assim. E pronto, 1 minuto, já está marcando. Segure, aí, 1 minuto e fique firme. Fique em silêncio. 1 minuto. Só para alívio de vocês, apenas 15 segundos passaram. Trinta segundos. Quarenta e 45 segundos. Um minuto, pode baixar o braço, pode sentar. Olhe para cá. 1 minuto apenas. Escute isso. Jesus passou 6 horas na cruz. 6 horas. Nós não sabemos, nós não compreendemos, nós não entendemos a dimensão da cruz. O preço foi altíssimo. 1 minuto para nós aqui foi muito tempo. Agora pensa, meu querido, que você estava em 1 minuto, sem cravos, sem pregos, sem a coroa de espinho, você não estava no alto de uma cruz, você simplesmente estendeu seus braços, e apenas 1 minuto. Imagine 6 horas, e além de ser 6 horas, e ouvindo zombarias, blasfêmias, escárnio, sendo ridicularizado, o sangue descendo. Meus irmãos, depois de
1 hora, 2 horas que você está com o braço estendido, com as pernas ali, naquela mesma posição, uma coisa que começa a acontecer é que os nervos ficam tão enrijecidos que as câimbras começam a vir. Agora imagine uma cãibra na perna e você não pode nem passar a mão para aliviar. Às vezes, irmãos, nós desmerecemos o sacrifício de Jesus na cruz. Parece que nós não temos noção do que foi o preço. Esse texto, o apóstolo Paulo está dizendo que foi pago, o preço foi pago, e foi preço altíssimo, e nós não podemos dimensionar esse preço, a dor que foi, a angústia que foi, o sofrimento que foi, a exaustão que foi, nós não dimensionamos o que foi. Mas uma coisa eu quero lhe dizer, está pago. Eu quero lhe dizer que Jesus suportou a cruz, a dor da cruz, a agonia da cruz, o sofrimento da cruz, ele suportou até o fim, até dizer, está consumado, ou seja, está pago. Quando o texto, Paulo usa essa expressão, redenção, ele quer dizer, está pago. Ou seja, pago a libertação, pago o resgate, já está pago. Não há governo, não há sistema, não há império, não há reinos que possa mudar isso, está pago. Não há poderes, nem principados, nem potestades, não há ninguém que possa alterar mais, está pago. Está pago. E isso é maravilhoso, já está pago. Pago o preço da nossa libertação. Está pago. Interessante que nesse texto, Paulo ainda diz remissão, e a remissão é apagar. Não só pago, mas apagado. Remissão quer dizer apagar. Jesus apagou, ou seja, perdoou os nossos pecados. Ele apagou diante de Deus os nossos pecados. Lá na cruz, quando ele derramou seu sangue, ele ali apagou também os nossos pecados. Ele não só pagou, mas apagou. E diante de Deus, Deus não nos olha mais para nós mesmos, Ele nos olha através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Quando Jesus olha para mim e para você, Ele olha para a cruz. Deus olha para a cruz e vê o sangue de Jesus, e aí Deus diz, está apagado. Faz-me lembrar de um sonho que Martinho Lutero teve. E no sonho, Satanás aparecia a Martinho Lutero e chegava com um rolo de papel e jogava assim. E naquele rolo estava escrito todos os pecados de Martinho Lutero. E Satanás no sonho dizia para ele, está vendo os seus pecados? E Martinho Lutero disse naquele sonho para Satanás, escreve aí nesse rolo, o sangue de Cristo me purificou de todos eles, já está apagado diante de Deus, pago e apagado. Louvado seja Deus. Irmãos, e quando a gente olha para esse texto, Jesus, com o seu sangue, esse foi o agente do perdão. Aí a gente vê que com o sangue foi que ele pagou o preço.
E o apóstolo Paulo, olha o que o apóstolo Paulo diz sobre esses dois agentes que aparecem aí no texto. Versículo 7: no qual temos a redenção pelo seu sangue. Então o preço foi o derramamento do sangue, a remissão dos pecados segundo o que? A riqueza da sua graça. Então nós temos dois agentes aí nesse texto: o sangue e a graça. O sangue e a graça. Em suma, somos salvos por causa do sangue de Jesus e por causa da graça divina. Então, quando nós olhamos para a cruz, nós temos que lembrar de duas coisas: está pago e está apagado. Está pago e está apagado. Pronto. Amém. Já está apagado e já está pago. Nunca se esqueça, todas as vezes que você pensar na cruz de Cristo, você tem que lembrar: está pago. Redenção. E está apagado. Remissão. Amém. Felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que já olharam para a cruz e conseguiram ver isso e vivem esta realidade da cruz de Cristo, no qual, em Jesus, no amado Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Leia comigo o verso 8. Que Deus, aleluias, derramou abundantemente sobre quem? Sobre nós, em toda sabedoria e prudência. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, aleluia, derramou abundantemente sobre nós. Vamos orar, irmãos. Afirmo nesta noite: está pago e está apagado. Está pago e está apagado. Porque Deus derramou abundantemente sobre nós. Aleluias. Vamos agradecer, irmãos. Um momento de gratidão agora. Senhor, queremos te agradecer, porque sabemos que em Jesus Cristo nós somos libertos, porque Ele pagou o preço que foi designado por Deus, mas também apagou graciosamente os nossos pecados. Estamos livres em Cristo Jesus para viver a salvação, ainda aqui nessa terra até a eternidade. Muito obrigado. Oramos em nome dele, em nome do amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Diga comigo assim: está pago e está apagado. Nós vamos participar da ceia com esta consciência, com esta noção de que está pago e está apagado.